Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à quinta-feira, dia 28 de agosto do ano 2025. 28 de agosto do ano 2025 e estamos começando aqui nesta hora na nossa página do Facebook a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Logo, esta transmissão será publicada tanto no YouTube como nos demais grupos de WhatsApp e também de Facebook e das redes sociais em geral será publicado. E convidamos você para que você também possa estar publicando, compartilhando esta transmissão nesta manhã. Dessa maneira você está nos ajudando a alcançar mais pessoas. Desta maneira você está nos ajudando a que as redes sociais, tanto o YouTube como o Facebook, entendam que é de interesse da população esta transmissão. Muitas vezes seguidamente, estão nós restringindo os compartilhamentos, estão nós restringindo as nossas postagens no Facebook. Sempre para a palavra de Deus tem uma restrição. Sempre para a palavra de Deus tem um empecilho. Mas para outras coisas do mundo não tem empecilho nenhum. Estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, e queremos dar já nossos bons dias à nossa irmã Maria, ao nosso irmão Gilberto. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas nesta manhã de quinta-feira, 28 de agosto do ano 2025. Estamos chegando mais ao final de um mês. Já na próxima semana estaremos em setembro e vai avançando para o final do ano 2025. Estamos falando nestes dias sobre os sofrimentos de um apóstolo. Estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele apóstolo que foi o apóstolo dos gentios. Ele levou a palavra de Deus para os gentios. Quem é um gentio? Sou eu, é você, aqueles que não somos judeus, porque não somos descendentes de judeus. Esses são os gentios. Então, Paulo abriu esse grande leque para levar a palavra de Deus para todas aquelas nações que não conheciam ao Senhor. Ele esteve na Europa, ele esteve na Ásia, ele levou a palavra de Deus por diferentes lugares daquela época, nas regiões que ele podia chegar. Em barcos, em naufrágios, a pé, atravessando desertos, passando fome, passando sede, mas levou a palavra de Deus. Temos Novo Testamento. A grande maioria dos escritos do Novo Testamento são cartas do apóstolo Paulo. Carta aos Coríntios, que são duas, carta aos Romanos, carta aos Gálatas, carta aos Filipenses, carta aos Efésios, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Filemão, enfim. Paulo escreve para todas essas igrejas que ele tinha levantado, assim como também para os seus discípulos. E nesta manhã, vamos estar vendo quando Paulo e Bernabé chegam numa cidade chamada Listra. Eles vão chegarem nesta cidade e vão serem recebidos com honra. Isso é algo totalmente estranho, que seja recebido com honra numa cidade alguém que vai levar a palavra do Senhor. O que aconteceu? Vamos ver. Capítulo número 14, livro de Atos,
versículo número 8, nesta manhã. Diz a palavra de Deus: E havia na cidade de Listra certo homem que estava assentado, aleijado dos pés, deficiente desde o ventre da sua mãe, e que nunca havia caminhado. Este escutou falar de Paulo, e Paulo, vendo, percebeu que havia fé nele para ser restaurado. E lhe disse em alta voz: A ti te digo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, põe-te direito sobre teus pés. Então ele, saltando, pôs-se de pé e caminhou. Esta é a entrada dos apóstolos da cidade de Listra. A chegada deles ali naquela cidade. A chegada deles vai acontecer com um grande milagre. Eu creio que hoje está nos faltando ousadia. Está nos faltando ousadia. Pois Paulo vê aquele homem que está ali, aleijado, deficiente, desde o ventre da sua mãe. A palavra de Deus que nós acabamos de ler diz que Paulo viu que nele existia o que? Existia fé naquele homem. Ele acreditava que podia ser curado. É um discernimento de espírito. É um discernimento que tem o apóstolo Paulo. Que falta que está fazendo isso na igreja do Senhor nos nossos dias de hoje. Discernimento e ousadia. Ter ousadia para falar para uma pessoa em público que ela venha a ser curada. Não dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja é algo rotineiro, comum, que nós possamos ver. Dentro de um templo, dentro de uma casa, de repreender o espírito da enfermidade, de declarar cura. Agora, em público, na rua, é bastante difícil isto, não é verdade? Aquela ousadia que tinham os apóstolos lá no início da igreja. É isso que está nos faltando nos nossos dias de hoje. E a multidão do povo, vendo o que Paulo fizera, levantou sua voz dizendo no idioma da localidade, no idioma do local: os deuses tomaram forma de homem e desceram até nós. Estamos falando de um povo idólatra, de um povo que acreditava em outros deuses. Estamos falando de um povo que acreditava na mitologia grega, na mitologia romana. Os mesmos deuses que acreditavam os romanos também eram os gregos, só que trocavam os nomes, porém eram os mesmos. Eles acreditavam em vários deuses, por exemplo, os gregos adoravam a Zeus, o próprio Hades, enfim, adoravam a vários deuses, a Netuno, os romanos, Marte, os romanos, deus da guerra dele. Então tinham muitos deuses. E eles tinham essa crença também de que cada tanto os deuses tomavam forma humana para visitar a Terra. E tem muita mitologia aí em tudo isto. Por exemplo, os gregos que tinham o seu deus superior, vamos dizer assim, o rei dos deuses, que era Zeus, eles acreditavam que Zeus mantinha relacionamento com as mulheres da terra. E dessas mulheres nasceram homens que foram considerados heróis da antiga Grécia. Mas é tudo mitologia, tudo uma crendice. Não que tenha algo seguro, certo, que vai dizer sim, não. Isso não existiu. É somente uma história, uma lenda. Porém, o povo acreditava nisso. Assim como o povo hoje também acredita
da idolatria, acredita nas suas imagens feitas de gesso, de madeira, de barro, quadros fotográficos, enfim, e acreditam, e acendem incenso, velas, fazem longas penitências por esses ídolos, mas na realidade não existe. Não temos uma base bíblica para dizer que eles possam fazer alguma coisa por nós. Muito pelo contrário, a base bíblica que temos é que Deus condena tudo isso. Por isso é que eles acreditaram de que Paulo e Bernabé eram deuses que tinham tomado a forma humana, pois isto era o dia a dia deles, era a crença deles, era o que eles pensavam. E a multidão do povo, vendo o que Paulo fizera, levantou sua voz dizendo, no idioma do local, os deuses tomaram forma de homem e desceram até nós. E a Bernabé chamaram Senhor dos deuses, quanto a Paulo chamavam Hermes, pois era o que começava a falar. Hermes, para os gregos, era um mensageiro, um deus mensageiro, que levava a mensagem dos deuses. Então, o sacerdote do Senhor dos deuses, que estava fora da cidade, trouxe bois e grinalda à entrada do pátio, de onde se hospedavam, e queriam lhe oferecer sacrifícios. Esta é a chegada de Paulo em Listra. Isto está acontecendo em Listra. Estão pensando que estes dois apóstolos, estes servos do Deus Altíssimo, são deuses que vieram à terra. Estão fazendo toda classe de honras, trazendo bois, trazendo guirnaldas, chamando ao próprio apóstolo Paulo de Hermes. E ali então começa tudo isto. Mas, escutando Bernabé e Paulo, rasgaram suas roupas e se lançaram gritando para a multidão e exclamando: varões, que é o que fazeis, também nós somos homens, sujeitos a paixões igual a vós, que vós anunciamos que destas coisas vãs vós converteis ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, os mares e tudo quanto há nele. Está já ali Paulo levando uma mensagem de confronto para aquela cidade de Listra, para aqueles cidadãos que ali estavam querendo honrá-los, querendo falar algo. Convertei vós dessa forma vã. Era algo que não tinha um sentido, a adoração aos deuses ao qual eles adoravam. Paulo está convidando a eles voltar-se para o único e verdadeiro Deus. Nossos dias de hoje, tem pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus. Dizem acreditar em Deus, mas não conhecem ao Senhor. Então eu sempre me pergunto como é possível uma pessoa dizer que acredita em alguém quando em realidade não conhece essa pessoa. Não tem um relacionamento com ela, não tem uma comunhão com ela, não conversa com ela, não sabe quem ela é, nem de onde vem, nem aonde vai. Então, como pode ter confiança, como pode ter fé em alguém que não conhece? Se tivesse fé no verdadeiro Deus, não andaria incendendo incenso para deuses orientais, por exemplo, deuses chineses, indianos, que está tão de moda hoje. Não andariam fazendo isso. Não andariam acendendo incenso dentro das suas casas. Não andariam acendendo velas para ídolos mortos, se acreditassem no verdadeiro Deus. Então eu quero falar para você nesta manhã. É isto. Se você diz crer em Deus, eu lhe pergunto realmente em que Deus você acredita. E se você crê verdadeiramente em Deus,
porque necessita de outros para poder satisfazer a sua própria fé ou as suas necessidades. Era isto que acontecia em Listra. Agora, continua dizendo o apóstolo Paulo, e que nas gerações passadas permitiu a todas as nações que se conduzissem em seus próprios caminhos. Embora ele nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, porque desde o céu fez coisas boas, fazendo-lhes descer a chuva, fazendo crescer os frutos em suas estações e satisfazer seus corações com alimentos e com alegria. O apóstolo Paulo está pregando para aquele povo que está ali querendo adorar. Embora eles falassem estas coisas com dificuldade, conseguiram impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício. Isso é tremendo, iam oferecer o sacrifício para Paulo, para Bernabé. Eles já tinham vindo com boi, iam sacrificar em um boi. Tinha outros deuses gregos ou romanos que faziam sacrifícios humanos para eles. Imagine como estava este povo aprisionado pela idolatria, pelo engano de Satanás, como também muitos deste século XXI continuam sendo enganados e aprisionados pelo inimigo invisível, mas presente neste mundo, que está torturando as pessoas com religiões, com crendices, fazendo com que as pessoas desviem a sua visão, a sua vista, o seu olhar do único e verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra, no qual o homem possa ser salvo, a não ser no nome de Jesus Cristo. Quando nós oramos, devemos de orar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele que nos ensinou na sua palavra, nós dizendo que quando nós orar, quando nós pedir alguma coisa ao Senhor, em seu nome, nós iríamos receber. É no nome do Senhor Jesus. Ele nos deu poder e autoridade para que no seu nome expulsássemos demônios, para que no seu nome curássemos enfermos, para que no seu nome pisássemos serpentes e escorpiões, para que no seu nome, se bebêssemos ou comêssemos coisa mortífera, não nos faria dano. Isso é promessa do Senhor. Agora, estava tudo muito bom ali para Bernabé, para Paulo. Uma oportunidade ímpar para eles poderem pregar a palavra do Senhor. Uma oportunidade que eles estavam aproveitando. Uma oportunidade que aproveitaram para testemunhar do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas chegaram ali uns judeus de Icônio e de Antioquia e incitaram ao povo contra eles. Veja bem. E apedrejaram a Paulo e arrastraram para fora da cidade, porque supunham que estava morto. Este mesmo povo que recebeu a Paulo, que recebeu a Bernabé, como se eles fossem os deuses, agora, manipulados por alguns judeus que chegaram de Icônio e de Antioquia, vem apedrejar aos apóstolos. Muitas vezes não temos opinião própria. Hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas são bombardeadas nas suas mentes através de mídias, através de mídias sociais, da internet, que fazem com que a mente das pessoas fique cauterizada e seja facilmente manipulada. Donde hoje se faz acreditar ao mundo de que aquilo que estava certo até ontem, hoje está totalmente errado.
já hoje tem uma mudança total e radical no que se refere à moralidade, aos bons costumes, à ética, à compaixão, à empatia. Essas palavras tudo nós ouvimos falarem diariamente nas mídias, mas aqueles que estão falando, que estão promovendo, falando não à discriminação, falando não isso, será que eles fazem realmente? Será que realmente eles estão fazendo? Eles são essas pessoas que passam essa imagem de pessoas tão boas para a sociedade? Será que são realmente? Ou são simples manipuladores de pensamentos? Por isto é que o mundo odeia o Evangelho. O mundo odeia a Cristo. Porque o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é poder. É poder no nome de Jesus. E esse poder faz com que nossas mentes venham serem transformadas e que não venham serem contaminadas por todo esse lixo que o mundo está lançando diariamente à mente do ser humano. Então, manipularam aquele povo. Aquele povo que até esse momento estava acreditando de que Paulo e Bernabé eram deuses. Aquele povo que queriam sacrificar um boi para Paulo e Bernabé. Mas agora estão ali sendo manipulados, convencidos facilmente por essas pessoas que os influenciaram e tem assim de passo um grande alerta para esses tais chamados influência que estão nas redes sociais e que muitas vezes nossos filhos, nossos netos tomam eles como exemplos. Não são exemplo para ninguém. Eles aparentam uma aparência ali de compaixão, de bondade, mas por detrás têm desejos oscuros. Se não, dê somente uma olhada, uma pesquisada nos últimos acontecimentos com esses tais chamados de influência. Aquilo que vem acontecendo nos nossos dias de hoje. Ali os deixaram como morto, mas se reunindo os discípulos em torno dele, em seguida se levantou e entrou na cidade. Paulo, ferido, entrou na cidade. Eu creio que ali eles devem ter se encontrado com Timóteo, pois Timóteo era um dos seus discípulos ali naquela cidade. Com a mãe de Timóteo, com a avó de Timóteo, eles deveriam de estar ali junto com estes discípulos para curar, aliviar a dor do apóstolo Paulo. Agora, o interessante de tudo isto é que ele foi apedrejado e deixado como morto. Imagine como estaria o apóstolo Paulo de machucado. Agora, o versículo 20 que nós acabamos de ler aqui, onde fala que os discípulos levaram eles, tem uma segunda parte, onde vai dizer: e no dia seguinte partiu dali com Bernabé e se dirigiram para a cidade de Derbe. O apóstolo Paulo ficou detido? Ele ficou uma semana? Não. É incrível. Foi apedrejado, deixado como morto. Levanta-se no outro dia junto com Bernabé e partem para outra cidade para pregar o evangelho. Iam a pé, caminhando, todos machucados, ensanguentados, com feridas do seu corpo, mas foram para Derbe pregar o evangelho. Que exemplo nós podemos tomar do apóstolo Paulo? Quando você muitas vezes, por um frio, por uma chuva, por um calor, por uma dor no dedo, por uma dor na ponta do cabelo,
não congrega, não chega até a igreja para ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, pode dizer, era o apóstolo Paulo. Recordemos o que disse o apóstolo Paulo às pessoas de Listra. Somos homens semelhantes a vocês. Temos as mesmas paixões, as mesmas debilidades. Ele era um homem comum como nós. Agora, qual era a diferença de Paulo? Sua audácia, sua ousadia, sua fé, sua dedicação, sua consagração ao Senhor, que é o que está nos faltando nos dias de hoje. É isso que está faltando. Por qualquer coisinha, paramos de congregar. Por qualquer coisinha, abandonamos ao Senhor. Ele foi apedrejado, deixado como morto. E pregavam aos moradores daquela cidade. E fizeram muitos seguidores. E veja o que vai dizer a palavra de Deus no versículo que estamos lendo, que é o 21 do capítulo número 3. E regressaram, dirigindo-se às cidades de Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e pedindo-lhes que permanecessem na fé e dizendo-lhes: é necessário entrar no reino de Deus por meio de muita aflição, e constituindo anciãos em todas as congregações, em cada congregação, tendo jejuado e orado com eles, encomendaram-os a nosso Senhor, em quem haviam crido. Esta vida do apóstolo Paulo. Veja o ensinamento do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, ele vai ensinar para aquele povo: é necessário entrar no reino de Deus por meio de muita aflição. Quantos pregam isto hoje? Quantos realmente dizem que é necessário entrar no reino de Deus com muita aflição? Pelo contrário, hoje temos o Evangelho, que é somente decretar e temos na mão. Aí está querendo um carro, decreta no nome de Jesus que tu vai ter um carro. Profetiza que tu vai ter um carro. Profetiza que tu vai ter uma casa. Profetiza que tu vai ter uma piscina. Profetiza que tu vai ter isto. Profetiza que tu vai ter... E é somente isso. Nós somos mortos a cada dia que passa. A cada dia que passa. O apóstolo Paulo está dizendo: é necessário entrar no reino dos céus com muitas aflições. Mas em nenhuma aflição o Senhor vai te deixar sozinho. Em nenhuma Ele vai te deixar sozinho. Em nenhuma Ele vai te abandonar. Aprendamos com o apóstolo Paulo. Aprendamos com este homem de Deus, que se doou ao Evangelho de Cristo. O homem que tinha uma boa posição quando teve um encontro com Jesus. Ele vai abandonar toda a sua velha e vã maneira de viver e vai ter uma vida nova, de sofrimento sim, mas de gozo, de alegria, olhando para o supremo chamamento, olhando para a cruz de Cristo, olhando para Jerusalém celestial, pensando nas coisas do alto e não naquelas aqui da terra. O que acontece hoje é que pensamos muito nas coisas da terra e esquecemos das coisas do céu. Que tal voltar a pensar naquilo que Deus tem preparado para cada um daqueles que creem no seu nome? Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero exaltar o teu nome, agradecer-te, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai, Senhor, que tu venhas fortalecer a fé de cada um de nós, ó Deus. Senhor, necessitamos, ó Pai, uma unção de ousadia sobre nossas vidas, Pai. Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento, meu Pai. Senhor, ousadia para anunciar a tua palavra, para anunciar o teu evangelho. Senhor, ousadia para orar pelos enfermos, meu Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Senhor, que este dia
venha ser um dia de grandes bênçãos para nossas vidas. E que seja um dia, Senhor, de meditação, que seja um dia, Senhor, de olhar para dentro de nós e ver tudo aquilo, Senhor, que está impedindo de nós ter uma vida de vitória e seja arrancado das nossas vidas, meu Pai. Seja um dia, Senhor Deus, de arrependimento, onde possamos pedir perdão, Senhor, para nossas negligências, para nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, por ceder à tentação muitas vezes, que Tu venhas perdoar-nos, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, amados e queridos irmãos. Logo, quando sejam 20 e 30 horas, estaremos com nossa transmissão ao vivo em espanhol, falando do apóstolo Pedro. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.